venha viver para a Águeda. Nós encontramos a sua casa de sonho. Boa noite e bem-vindos. Estamos de volta ao estúdio após 3 edições fora de casa, nos restaurantes Três Manos, Capador e a Aldeia. A semana tem sido de muito calor, com os termómetros a baterem nos 40 graus centígrados e os temas de hoje também prometem ser quentes. Começamos com as notas iniciais. Dr. Paulo Matos, boa noite. Boa noite, Jorge. Boa noite, Gil. Boa noite às pessoas que nos ouvem. Eu introduzi aqui um assunto que já foi aflorado no outro programa, que é a renovação do Instituto Duarte Lemos. Eu tive a oportunidade de visitar há dias esta instituição importante na educação, no Concelho de Águeda, que foi maltratada no passado, do meu ponto de vista, pelos poderes públicos, que ainda estão com alguma concepção de que a educação tem que ser estadual, isto é, a educação tem que ser pública, escola pública, toda a gente enche a boca com a escola pública, que é, obviamente, um esteio da democracia e fundamental para a educação, mas eu sou um liberal, como disse no outro programa, com preocupações sociais e acho que a educação deve ser um fator de desenvolvimento das sociedades e deve permitir que o setor privado tenha uma margem de progressão ampla. E nós temos uma escola com qualidade, penso. Já tinha no passado, com índices muito interessantes e nos rankings, independentemente daquilo que valem os rankings, mas é uma escola interessante e que agora com as alterações será um colégio privado. E as pessoas, quando ouvem falar num colégio privado, pensam sempre que vem aí o ensino elitista, só para ricos, quando eventualmente, se as pessoas fizerem bem as contas e encontrarem uma escola onde tenham vários objetivos de aprendizagem que, de outra forma, têm que somar, as famílias que têm os filhos na escola pública, também os colocam depois na música, também os colocam no desporto, enfim, há um excesso de atividades hoje para os jovens e para as crianças que multiplica custos. E num tipo de escola privada como é esta, e que me parece interessante, e as pessoas... Eu não tenho procuração do Instituto Duarte Lemos para estar aqui, nem participação. Aliás, isso insere-se num debate nacional que está agora a ter lugar muito interessante, por causa daquela escola de Carcavelos da Universidade Nova, em que determinados professores aparecem dizendo que representam a nova School and Business, penso que é essa a escola nova de Carcavelos, que é uma escola pública, mas apoiada com parcerias pelo setor privado. E toda a gente fica em pânico por haver escolas que são apoiadas pelo setor privado. Estamos a falar de quê? De grandes empresas que, nessas parcerias, também ajudam a transmitir aos alunos o que é a vida empresarial. Porque o ensino está muito escolástico, está muito académico. No nosso país há duas tradições, ensino demasiado académico e ensino, do meu ponto de vista, demasiado massificado e demasiado igualitarista, neste sentido. Toda a gente tem que ser tratada da mesma maneira, nem que tenha atributos diferentes ou qualidades diferentes. E eu penso que a escola privada, é esta em particular, e já vou dizer 2 ou 3 características que me parecem estratégicas e interessantes nesta escola, permitem que o aluno seja acompanhado, a respectiva família e a respectiva comunidade, não como um número entre os demais, mas como alguém em quem tem que se investir, em que as pessoas e as famílias investem e a escola para que sejam verdadeiros cidadãos integrados e empreendedores. Esta escola, pelo que me foi dado a conhecer, vai ser bilingue desde o pré-escolar até o 12º ano, isto é, o inglês é obrigatório, o português também, obviamente, para além do português. Há um protocolo com a Cambridge School, portanto, interessante. Vai investir nas novas tecnologias, um tema aqui muito caro ao Gil,
Todos vão ter, também. todos vão ter um Também, computador, essa mas em função da idade. Sim. Portanto, não têm todos o mesmo computador, desde o pré-escolar até Mas isso é óbvio. é óbvio, não é? E, portanto, é um investimento grande. Eles têm uma parceria com a Microsoft e vão investir em termos curriculares na programação, na robótica. E tem uma outra coisa interessante. Ouve-se muito falar que os alunos hoje não são acompanhados por psicólogos, as escolas têm um psicólogo para centenas de alunos. Esta escola vai ter psicólogos a tempo inteiro que vão acompanhar as crianças no seu desenvolvimento, as crianças e os jovens, em todas as suas dificuldades, envolvendo também as famílias nesse trabalho. Parece-me que isso é disruptivo, é interessante. E depois tem umas parcerias, opções de desenvolvimento sustentável, que eu achei interessante. Por exemplo, vão fazer uma parceria com o Rock in Rio. Porque é que uma escola há de fazer uma parceria com o Rock in Rio? Isso está ligado a todo um vasto âmbito de transmitir aos alunos o que é que se faz na música e noutras realidades. Eu anotei só aqui dos objetivos estratégicos desta escola. Eles vão ter mesmo no currículo obrigatório a língua inglesa, o mandarim, comunicação eletrónica, música e ritmos, atividade física e xadrez. Isto é obrigatório. Portanto, todos vão ter que jogar xadrez. Todos vão ter que ter atividade física e têm um pavilhão próprio na escola. E depois têm atividades complementares que podem escolher. Portanto, também podem ter o cinema, também podem ter a fotografia, a pintura, o karatê, o judo. Portanto, todas essas atividades que as famílias, que nós dizemos que até são atividades a mais para os alunos, que são pagas para aqueles que andam na escola pública, na escola privada vão lá ter isto tudo integrado. Ora bem, isto tem um preço, obviamente. A escola privada vive da propina e vive naturalmente das parcerias estratégicas que vai estabelecer a nível regional, a nível local, a nível nacional. Eles pensam ser uma escola, querem ser a melhor escola num prazo de 4 anos. Portanto, e também é um projeto arriscado, não se sabe se vai resultar. Depende também da forma como as famílias e a sociedade vai perceber esta nova realidade. Eu acho interessante, foi uma escola que teve para aí 600 alunos, agora vai ter 160 ou 120, não tenho bem a certeza, mas é muito interessante e é, sobretudo, sinal de que em liberdade, em democracia, a liberdade de escolha da educação é fundamental para as famílias e eu penso que nós precisamos dar uma grande volta no nosso ensino demasiado estatizante, demasiado pensado no Terreiro do Paço em Lisboa e devemos, até em termos locais, apoiar estes projetos por aquilo que eles têm de diferente e por aquilo que eles podem trazer de novo para a educação dos nossos jovens. Ideal que é dirigido pelo adense Jorge Castro, que é também o diretor da Escola Profissional de Aveiro e que é colunista do jornal Soberania do Povo. Só uma nota, o Jorge Castro, como tem essa experiência da Escola Profissional, eu acho interessante esse tipo de... Vamos lá ver. Parece-me que esta escola investe também nessa vertente empreendedora, nessa vertente profissionalizante, o que pode ser uma aposta diferente para as famílias. Ideal que já está há mais de 20 anos sediado na Trofa, em Águeda, e do qual foi sócio Rui Bastos, falecido recentemente. Bem. Aproveito esta oportunidade para deixar aqui uma palavra de condolências à sua família e à equipa do Região de Águeda e o melhor ânimo possível nos próximos dias. Subscrevo desde já essa homenagem ao colega Rui Bastos, que foi sempre um colega extraordinário e uma pessoa de bom trato, civilizada. Era diretor do Região de Águeda. Tivemos muitas conversas acerca de jornalismo e outras, e era um colega de profissão. Aqui fica a minha homenagem, penso que a minha também. O Gil também subscreverá. Exatamente. Boa noite, Jorge Costa, boa noite, Paulo Matos, boa noite a quem nos vê ou nos ouve
neste programa. Pois eu iria para um assunto nacional que não é tão feliz como a educação, da minha perspectiva, que tem a ver com a acusação do BES. Ao fim de 6 anos tivemos uma acusação vamos dizer assim, do maior desfalque que foi feito em Portugal ao longo destes anos. 12 mil milhões de euros é uma brutalidade de dinheiro. E quando ouvi falar neste número... Até te arrepiaste. Além de me arrepiar, comecei a somar outros que se falam por aí. E aquilo que se chega à conclusão é que a grande parte da dívida pública não existiria, uma parte muito significativa, eu acho que estaríamos muito abaixo dos 100% da dívida pública, quando agora estamos a 130% do nosso PIB, não é? Mas também não queria deixar aqui assim de notar que a Justiça tem formas de atuação que, na minha perspectiva, não são uniformes. No caso concreto, quando se tratou de um político, de um primeiro-ministro, foi-se esperar à porta de um avião e com todo o aparato de câmaras televisivas, etc. Quando é aquele que deu o maior desfalque no país, nunca esteve preso, esteve com prisão domiciliária e nunca foi sujeito a tudo isto. E por isso, isto não quer dizer nada, quer dizer sim que embora a justiça seja praticada por juízes diferentes, que podem ter pesos diferentes, nestas coisas de impactos públicos e de julgamentos públicos, é que se trata de julgamentos públicos que se fazem às pessoas quando se vai prender nestas circunstâncias, deveria haver mais ponderação e a mesma intensidade de atuação. Porque, vejamos, Sócrates é acusado de 30 milhões, 60 milhões, esteve preso durante não sei quanto tempo, foram buscá-lo à porta do avião. Estamos a falar em 12 mil milhões e nada deste espetáculo aconteceu. É estranho, não é? É estranho. E aquilo que espero, eu acho que este caso nunca vai ser julgado, acho que os grandes intervenientes vão morrer primeiro, porque eu compreendo que seja um caso muito complexo, mas devia-se ter descomplexificado e algumas coisas começarem a ser julgadas. 242 inquéritos, tenho aqui uma anotação. Só este caso do BES são 242 inquéritos. 242 inquéritos que resultaram depois, ou... Eu não percebo pouco destas... Não, isto desde quando a coisa se desplotou em 2014... Até hoje são 242 inquéritos ligados a este caso. Ok, mas já se ouviram uma série de recusas por foram parte apensos dos juízes. Certo. E dão origem a este mega processo. Eu não sei quem é que será capaz, legitimamente, de acompanhar estes processos. 6 mil páginas, é aquilo que falam. Ora, isto 4 mil e tal páginas de acusação. 4 mil e tal. Eu ouvi 6 mil páginas, que é maior do que já estão a aumentar um bocadinho, mas são 4 mil e tal. Seja quanto for, 4 mil páginas é quase uma biblioteca já jeitosa, não é? E já como o Dr. Gil diz, muitos dos arguidos ainda vão falecer primeiro, vão partir primeiro. Vão, com certeza. Antes do assunto estar arrumado. Exatamente. A Assembleia Municipal de Águeda reuniu-se várias vezes nas últimas semanas e os temas que abordou dariam para encher esta edição e as próximas. Foi dada a conhecer a contestação da Câmara à Soci Beiral e ficou a saber-se que o Presidente do município sugere uma homenagem ao seu vereador João Clemente. No balanço das sessões, o PS voltou a pedir a demissão de Jorge Almeida. Dr. Paulo Matos. Bem, vamos lá ver. Isto tem origem... Nós estamos a falar da primeira página da Soberania do Povo, que retrata uma afirmação do Presidente da Câmara na Assembleia Municipal última. É uma tentativa de desagravo? Vê isso como uma tentativa de desagravo ao vereador João Clemente? Não, eu até pensei... Quando Jorge Almeida diz que João Clemente precisa de ser homenageado? Não, eu há dias, enfim, a almoçar com um amigo, ele disse uma coisa engraçada. Como a Assembleia Municipal foi feita no Centro de Artes, pode ser um fediver artístico, quer dizer, o Presidente da Câmara dizer que o vereador João Clemente deve ser homenageado por ter sido um bom negociador, não sei se é este o objetivo,
dos terrenos, do Parque Empresarial do Casarão. Esse meu amigo até me dizia PEC, Parque Empresarial do Clemente. Também pode ser. Podíamos, eventualmente, agora que estamos num tempo em que se atribuem nomes de pessoas às obras, podia ser o PEC, Parque Empresarial do Clemente. Eu acho duas coisas. Desculpe, deixa-me só fazer esta observação e esta questão. Há também alguma tentativa de Jorge Almeida de desvalorizar o papel de Gil Nadais, que foi o grande mentor deste projeto? Sim, isso é patente, porque na linha do que temos falado, todas as obras que foram, enfim, emblemáticas e que vinham do líder Gil Nadais são apoucadas ou ficam na gaveta à espera de melhor, como se diz nas falências, à espera de melhor fortuna. Portanto, estão à espera de melhor oportunidade. E o termo, se calhar, é correto, porque provavelmente dizem que era muito caro, era muito dinheiro, e como não há dinheiro, vamos fazer o alcatrão à porta das pessoas, e isso também sendo importante. No entanto, há empreendimentos que ficam para trás. Eu penso que não concordo nem com a frase do Presidente da Câmara na Assembleia Municipal, que acho ridícula, nem concordo com a primeira página da Soberania do Povo. Porque a primeira página da Soberania do Povo pode ter duas leituras. Uma é ridicularizar aquilo que é realmente ridículo. A outra é, enfim, uma forma de dizer assim, afinal, não se homenagearam homens importantes em Águeda, ex-autarcas, não se podem atribuir nomes de ex-presidentes de Câmara ao mercado municipal ou ao Parque Empresarial do Casarão, dando-lhe o nome de quem realmente o iniciou e o pôs em prática. Mas podem-se dar nomes podem-se fazer homenagens a autarcas que cumprem a sua obrigação. Porque eu não quero deixa pensar, de ser ridículo. Não deixa de ser ridículo. Eu não quero pensar. Isto até é mau para o João Clemente. Atenção, o João Clemente, eu não tenho particular relação com o João Clemente, mas não tenho também razão de queixa nenhuma dele. É uma pessoa cordial, cordata, mas é mau para ele, quer dizer, alguém ver-se exposto. Eu estou a fazer uma crítica com a liberdade que sempre me deram de poder dizer o que penso. Não concordo com esse tipo de primeira página, porque isso, vamos lá ver, a única vantagem que tem é que estamos a falar disso. Se foi esse o objetivo, está realmente conseguido. Agora, não é bom para o João Clemente, porque toda a gente fica a pensar, mas homenagem porquê? Por negociar bem os terrenos, mas negocia bem? Negocia dentro das margens da lei? Eu acho que sim, mas isso não merece homenagem, isso é uma obrigação. Tem algum interesse privado? Não está, ninguém falou nisso, nem é expectável que o tenha, porque os autarcas têm comissão de defender o interesse público. Se o João Clemente negocia bem os terrenos para fins de interesse público, faz a sua obrigação. Portanto, ser homenagem por causa disso. Agora, pode ter essa leitura, que o Jorge, que estás a dizer, que é de tentar, enfim, como há um processo em que o João Clemente foi interveniente, não sei em que termos, porque eu não conheço o processo, nem falo sobre o processo, mas como há um processo em que pode, eventualmente, o João Clemente, que foi quem deu a cara e esteve lá a acompanhar, segundo dizem, não é? Pode ser uma tentativa de branquear, como dizem. Mas aí o Jorge Almeida faz o que todos os políticos fazem, e nomeadamente os políticos chefes, ou os primeiros ministros, que defendem sempre os seus, e eu acho que isso é relevante. Aliás, eu só queria dizer uma coisa também. Esta equipa, incluindo o João Clemente, incluindo o Jorge, que quer fazer uma homenagem ao João Clemente, por causa do PEC, é a equipa que o Gil escolheu 2 vezes. E o Gil, ou 3. E o Gil é uma coisa que eu não sei se hoje me vai tirar essa dúvida. Como é que esta malta, eu chamo malta porque sou amigo de todos, não é em sentido depreciativo, como é que tu não tiveste uma visão de os substituir? Porque eles hoje não se estão a revelar, efetivamente, políticos da tua cepa. Isto é, tu escolheste esta malta e eles estão a deixar, enfim, o Conselho
nesta fase, muito mal representado. Ainda que dissessem que iam seguir o trabalho deixado pelo Dr. Gil Nodais, mas uma palavra muito curta para a contestação da Câmara ao processo que foi instaurado pela Sociberal e este reiterado pedido de demissão do PS do Presidente da Câmara. Pronto, o que ouço é o que se fala na Assembleia Municipal. Sobre processos não falo, até por dever ético. Não posso... estamos impedidos. Mas viu a contestação? Eu não conheço. Não viu a contestação? Não vi, eu tenho tantas contestações para ver, não tive tempo de ver essa. Aliás, que também tem muitas páginas, segundo dizem. Tem. Não tem as 4.000 do processo BES, mas tem muitas. Tem muitas páginas. E segundo me disseram, muitos anexos. Agora, o que resulta da Assembleia Municipal é que parece efetivamente que não foi a empresa Sociberal que ocupou indevidamente terrenos do município, foi a Sociberal que desistiu do processo. Isto é, desistiu de lá instalar uma central de betão que já lá estava e que ninguém sabia que estava e que implicou um desaterro para terras do município que ninguém assume. E, portanto, isto é uma... Não sei se no processo isto se vai discutir, mas este volte-face, eu penso que tem uma vantagem. É pôr a nu uma mentira que tem vindo do passado. E, por outro lado, acho que realmente haverá muitas dificuldades em que a Sociberal possa ter sucesso nesta ação. Mas isso sou eu a pensar. Eu não conheço detalhes do processo. O que eu acho é que isto implica responsabilidade política. E a responsabilidade política, do meu ponto de vista, eu não, já aqui disse que não iria a tanto. Eu não pediria a demissão do Presidente da Câmara, não é o meu estilo, mas eu também não estou na política ativa para fazer esses números. E também nunca fui de números. Sou mais pela realidade das coisas. Acho que é uma ação judicial, os tribunais vão se pronunciar e depois haverá, naturalmente, opinião sobre a matéria. Mas penso que responsabilidade política, que é uma coisa que anda muito pouco escrutinada no nosso país, inclusive nas autarquias, e que tem que começar a ser mais escrutinada. E, portanto, os eleitores depois dirão se concordam com este tipo de atuação, porque isto correu tudo mal. Dr. Gil Nodais, o que é que lhe apraz dizer sobre este conjunto de casos? Vamos lá ver. Eu não vou dizer que o João Clemente não teve um papel importante na negociação dos terrenos do Parque Empresarial de Casal. Porque o teve? Sem dúvida. Foi ele que representou a autarquia em grande parte das negociações, ou na grande maioria das negociações. Eu intervi pontualmente para resolver um problema ou outro e dar orientações. Mas toda a estratégia de negociação e de montagem do negócio, essa pertence ao anterior Presidente. Ponto. Okay? Definir que... Digamos que o Clemente era um operacional. Foi o operacional, foi aquele que negociou os terrenos. Definir qual é como é que é o preço e como é que se negocia, como é que se faz, porque, reparem, nestas coisas de negociações dos terrenos e estes terrenos que se compram, geralmente as áreas não batem certo. E ter um preço por metro quadrado e estar livre de complicações, obrigou a criar mecanismos internos na Câmara de dupla certificação para que, e andaram por aí, eu sei, muitas a dizer que comprávamos uns a cada preço, não é? Mas nós comprávamos a um determinado preço, um metro quadrado. E isto era um levantamento topográfico que depois ia para o SIG e era encaixado uns nos outros. Porque em Portugal, nós temos algumas zonas do país que, sobretudo para o Ministério da Agricultura, para obter subsídios em tempos idos, o Portugal entrava a 5 km por dentro do mar porque as suas propriedades eram muito grandes. Ora, tínhamos de acautelar este tipo de coisas e estive sempre perfeitamente tranquilo a respeito disso. Mas este parque, há aqui uma pessoa que eu tenho de ressalvar e que tenho de salientar, que foi muito importante em toda a sua gênese, que é o Sr. António Figueiras, okay? Atual Presidente da Assembleia de Freguesia da Guarda de Cima, já foi autarca, e que nos primórdios logo, okay, foi mostrar a zona com o seu carro metido lá pelo meio dos pinhais,
É a chamado destruir. homem bom da freguesia da Guarda de Cima. Exatamente. Aliás, dizem que teve um papel muito preponderante naquela variante que dá acesso à Póvoa de Voltrego. E nessa altura ele era presidente Da Junta de Freguesia. mas depois não tinha absolutamente nada a ver com a autarquia. É uma pessoa com a qual eu considero minha amiga e que tenho muita honra em ser amigo dele, mas colaborou desinteressadamente durante muito tempo para a autarquia. E esse, porque nada lhe é devido e não era um profissional da autarquia, merece ser homenageado. E aqui a minha homenagem pública já a fiz noutras Mas vezes. não merecia título de primeira página na soberania. Eu não vou me referir. Não é? Eu acho que não merecia. Agora, o João Clemente, em termos de negociações, negociou. Agora, estratégia. Não dizermos nada, comprarmos os terrenos, estarmos caladinhos, porque havia múltiplos de interesses. É que nós não estávamos nos tempos de hoje, temos de nos reportar ao preço a que estavam os terrenos e o que é que foi necessário fazer. E sei bem dos problemas que tivemos com alguns intervenientes políticos que e simultaneamente interessados nas negociatas de terrenos, quando souberam de que tínhamos adquirido já uma área bastante elevada de terrenos, que tentaram torpedear o processo. E, inclusivamente, algumas pessoas grandes de muito dinheiro da Águeda que tentaram ir junto das pessoas que tinham assinado já contratos de promessa de compra e venda de terrenos para tentar anular o negócio. Porque eles sabiam que nós, fazendo um parque empresarial, os preços iriam estar controlados e era uma machadada nas suas aspirações de controle dos terrenos que havia industriais em Águeda. Eu sei que tenho aí grandes amigos, entre aspas, não é? Porque, efetivamente, houve gente que deixou de poder especular como vinha a fazer. Mas, aqui assim no que se refere ao Parque Empresarial do Casarão, eu acho que o João Clemente vai ficar lembrado por outra coisa. É por ser um dos principais responsáveis pelo declínio do Parque Empresarial do Casarão. Isso é que ele irá ser lembrado. Totalmente ao contrário, que merecia a primeira página esta. Porque... Do meu ponto de vista. Não, eu não faço as coisas que pela primeira página. Porque ele foi o principal responsável pela Socibeiral, ou pela empresa de betão, que pôs em causa, é que não pôs em causa não é só aquele terreno que está em causa, é um parque empresarial e é a imagem da autarquia fora de portas. É no relacionamento com outros empresários e aquilo que é transmitido. Lançou o receio. Lançou o receio. É que lançou o receio e o receio é muito difícil de ser combatido. Não é um executivo a seguir ou uma mudança de perspectiva que vai fazer anular. Será que não vai acontecer isto e voltam tudo atrás? É uma nódoa muito grande no Parque Empresarial. É pior. Um assunto sério. Não, é para o Conselho. Sim. Porque o problema é que e eu agora também não sei, porque tivemos a informação de que não iriam avançar com as obras que estavam da segunda fase, mas já havia num outro órgão de comunicação social que estão a pensar em lançar o concurso, e aquilo que me pareceu é que já a estratégia está a mudar, que é agora é que vai ser, depois temos eleições, então agora é que vamos fazer tudo. Mas aquilo que aconteceu relativamente ao pararem o parque, a dinâmica que estava, e de respeitarem pessoas que estavam a querer investir em Águeda. Eu sei de um caso que marcou uma reunião com o Presidente da Câmara, esteve vários meses à espera e depois teve 1 hora para ser atendido. Ao fim de 1 hora levantou-se e foi embora. E isto deixa marcas. Deixa marcas. Aqui uma coisa, Jorge, há pouco. Agora, depois. Podes. O Jorge Almeida, o Presidente, diz que não foi. A empresa é que desistiu de investir. E ninguém percebe, então, porque é que a Câmara não moveu uma ação à empresa. Quer dizer, nós neste momento o que temos? Temos uma ação da empresa contra a Câmara. Que foi prometida. E a ação contra a empresa foi prometida. Portanto, ninguém percebe até hoje porque é que não teve sequência. Porque não quer dizer que seja obrigatório que exista, mas
Tem que haver uma explicação sobre isso e ela nunca foi dada. E, portanto, é desse ponto de vista que eu vejo que esta inversão de estratégia vai levar a uma conclusão nula neste mandato, porque estas ações andam, o mandato acaba e o que tem que haver é a responsabilização política de quem a teve. E ninguém vai preso em Portugal por ter responsabilidade política. Isso é nas urnas que se faz o escrutínio. Mas, e aquilo que... Este movimento de desvalorização do parque do Casarão, sinceramente que não vejo, em termos de estratégia de conselho, é péssimo. Porque afasta investidores, afasta investimento e cria receio. Mas têm surgido outras polémicas, também a respeito com o mesmo vereador, sobre algumas construções que estão a ocorrer no Conselho. E aquilo que tem referido é que está tudo de acordo com o PDM, de acordo com aquilo que o Paulo Matos aqui assim referiu nos programas atrás. Eu tive acesso a uma informação que por acaso estou curioso de ter acesso a este processo. Mais uma primeira página. Que diz assim, o projeto cumpre de uma forma geral com os índices e demais parâmetros previstos no PDM em vigor para a classe de espaço. Estou a citar uma carta assinada pelo Sr. Vereador. PDM não se cumpre de uma forma geral. O PDM é um documento imperativo. Ou cumpre-se ou não se cumpre. Portanto, eu gostava de saber o que é que ficou fora desta forma geral. Onde tudo cabe. Não, desta forma geral. Monstros urbanísticos. Pronto. É que os monstros urbanísticos, podes considerar um monstro, eu posso considerar que é uma coisa... subjetivo. Pronto. Agora, há normas, há regras e há índices que estão vertidos no PDM. Cumpre, não cumpre. É fácil. Aquele monstro urbanístico que está na meia rotunda da Rua do Mercado está já, enfim, quase construído, mas acho que pouca gente sabe que os vereadores da oposição apresentaram uma queixa no Ministério Público, Tribunal Administrativo de Aveiro. Parece que não há resultado ainda sobre essa matéria, não é? Quer dizer, o Ministério Público em Portugal, na linha do que o Gil estava a dizer, parece que só anda com os processos que são mediáticos. Mas o Ministério Público nestas matérias tem grande dificuldade. Estas matérias mas técnicas... Mas tem dificuldade, tem que decidir. Isto era mais IGATs e coisas assim do género, que tinham uma leitura mais desse ponto de vista que estás a falar, sim. Exato. Sim. Mas eu, por acaso, e voltando aqui a este texto de cumprir razoavelmente ou cumprir o PDM, eu espero ter um dia destes acesso ao processo, não... Como estou tão curioso, é natural que vá, se não conseguir obter de forma indireta, porque sei mas que há outras este pessoas... Não é esse monstro urbanístico, é outro. Porque sei que há outras pessoas que já pediram esse processo, portanto, eu estou à espera a ver se eles obtêm para não estar a perturbar os serviços da Câmara. Mas não isto não tem nada a ver, como o Gil referiu, nós não devemos, com isto, ou eu em particular, quando falo em monstros urbanísticos, as pessoas que promovem não têm culpa. Se lhes autorizam e licenciam, as pessoas, os investidores, fazem o seu trabalho. Exatamente. E, portanto, pode ter aqui algumas leituras do PDM que não estejam conformes, pelos vistos até são admissíveis, que eu nunca tinha visto coisa igual, não é? Mas deve ser a nova normalidade também. Avançamos para outro tema. Aproveitámos uma dica que o Dr. Gil deixou aqui na última edição, a possibilidade do Hospital de Águeda vir a perder as consultas externas de 3 especialidades. O que conseguimos apurar é que a ginecologia passará para Aveiro, porque o médico com quem o centro hospitalar tinha um contrato decidiu pedir a sua rescisão. Entretanto, apuramos que vai ser lançado um novo concurso para as obras no serviço de urgência, que terão um acréscimo no valor do investimento, que era cerca de 1,3 milhões de euros. De qualquer das formas... Qual é o acréscimo? Vai para além de 1,3? Ainda não foi referido qual será o acréscimo, mas será acima de 1,3 milhões de euros, que era o valor da última adjudicação. Sobre o hospital, eu acho que nós já falamos aqui muito,
Eu penso que a entrevista do Dr. Branha explica, enfim, com algumas coisas com que eu não concordei, mas na maioria sim, explica o destino que este Hospital de Águeda está a ter. E nós, enfim, o que há que voltar a repetir é que há necessidade da Câmara e do Presidente da Câmara não deixar morrer o hospital, do meu ponto de vista. Deve insistir, e eu penso que junto da CIRA já foi apresentado, ou está para ser apresentado lá o novo plano estratégico para o centro hospitalar do Baixo Voga, e é nesses fóruns que o Presidente da Câmara tem que intervir em defesa do nosso hospital. Mas eu, sobre o hospital, eu não tenho mais nada a dizer do que já disse. Penso é que a saúde, não só em Águeda, mas em geral, a nível nacional, por causa da pandemia, também há um fator que nem toda a gente fala, que é o seguinte: há muitos médicos que estão de baixa, nos hospitais, nos centros de saúde, etc., porque têm receio já de atender doentes. Isto está-se a passar em Portugal. Não atendem, nomeadamente, doentes idosos, que não têm outra alternativa. Há médicos que, enfim, põem baixas por depressão, baixas por hipertensão. Não quer dizer que não haja muitos que são reais, mas há também muitos que, enfim, a pandemia é assim uma espécie de desculpa para tudo. Isto faz-me lembrar, reparem, até tenho gente na família que trabalha na saúde, e eu respeito muito todos os profissionais de saúde, e o papel que eles tiveram nesta fase foi fundamental. Aliás, sem eles não havia resultados como temos tido, apesar das dificuldades que se avizinham. Mas há determinados profissionais, nomeadamente quando há uma guerra, os militares não dão à sola, quer dizer. Mas tem subsídio de risco? Tem subsídio. Pronto, tem que ficar. Mas quando vai para o militar, não sabe que pode ir à guerra, depois precisa de um subsídio. Esse é que é o problema. O médico não sabe que pode haver uma pandemia também. E, portanto, nós estamos a viver... aliás, não é só a nível da saúde. Eu, esta semana, por questões profissionais, visitei aí um determinado serviço público que não tem nada a ver com a saúde. Quer dizer, nós confrontamos com esta realidade. Eu tenho uma senhora a falar da varanda cá para baixo, o serviço está fechado, ninguém pode entrar, é tudo pela net, tem que ser tudo por marcação, etc. E não há o contacto através de máscara, que é possível, não há problema nenhum em as pessoas falarem com máscara, mas não há uma atenção para com as pessoas, explicando-lhes. Neste caso, eu ia na qualidade de mandatário a representar um determinado cidadão e queria determinadas informações. Não há informações, eu tenho que marcar daqui a 3 meses. Há um certo laxismo também, a propósito desta questão da saúde, nos serviços públicos neste momento. Muito justificados, há muita gente que entrou de facto em depressão, temos que ser realistas, porque os tempos a isso obrigaram e portanto, eu não quero generalizar, mas há muitas situações que podiam ser de outra maneira, quer dizer, os profissionais. E nisto tenho que fazer justiça ao Presidente da Câmara. O Presidente da Câmara, que é enfermeiro, podemos discordar dele em muitas coisas, mas nesta fase esteve presente. Esteve sempre, quer dizer, acompanhou as instituições e nesta matéria temos que lhe fazer justiça, sem prejuízo de eu dizer que ele cumpriu a sua obrigação, mas podia, enfim, delegar, mas não. Fez questão de estar presente. E, portanto, é sob esse ponto de vista que eu pediria ao Presidente da Câmara para continuar este seu afã da defesa da saúde no Concelho de Águeda e definir isto como objetivo estratégico. Não deixar cair o hospital, lutar com todos os meios que sejam necessários, secundando, aliás, lutas aqui do Gil no passado relativamente ao hospital. E há também uma outra realidade de que há muitos doentes que estão a faltar exames que estavam previamente marcados com medo de contraírem este novo coronavírus. Há doentes que estão há 15 dias à espera que o médico lhes passe uma receita para terem medicamentos. Idosos. Também há. Idosos. E as pessoas que não vão aos hospitais, que os centros de saúde não têm médicos, vão começar a morrer e não é por causa da pandemia. Dr. Gil Ladais,
relativamente a esta questão da saúde e do Primeiro, hospital? para dizer que estou em total desacordo aqui com o Paulo Matos no que se refere a ir para a Cira. É bom, porque Ir não para a a dizer que andamos muito de acordo. Sim, ir para a Cira para que apresentar os projetos. Não sei. Aquilo que se passa é competência do Conselho de Administração resolver e dar resposta aos compromissos anteriormente assumidos. Porque aquilo que havia, quando foi da união dos 3 hospitais, da Águeda, Estarreja e Aveiro, é que iriam ser colocados mais especialidades, nomeadamente aqui assim em Águeda. Isto, vamos ser claros, o Conselho de Administração não tem força para dizer ao médico que vá dar consultas à Águeda. Ponto. Porque se tivesse uma escala organizada, tal dia é em Águeda, tal dia é em Estarreja e tal dia é em Aveiro, tinha de ser. Mas como não tem força, okay? Quem é que sofre sempre com isto? São as pessoas. Os utentes. São os utentes. Então o médico pediu rescisão. Não se arranja outro médico. Ou não se distribuem as escalas. Claro. Por isso é que É uma questão de poder por isso e é de que a gestão. saúde, por isso é que a saúde tem de ser repensada também. E isto vamos aí agora vou atrás e às obras que estão a fazer, que se vão fazer. Eu acho que em Águeda, neste momento, deveria ser repensado, chamado o Conselho de Administração, mesmo pedido audiência ao Ministro ou ao Secretário de Estado, saber qual é o futuro, o que é que se pensa para a saúde na zona. Porque vão-se fazer obras no centro de saúde, pelo menos fala-se nisso. Vai-se fazer obras, mas esses são os postos. Okay? Vão-se fazer obras no hospital. O que é que vai ser a de saúde daqui a meia dúzia de anos? Como é que vamos articular isto para funcionar bem? Porque nós já vimos que este modelo de capelinhas, vai para o centro de saúde, depois vai para o hospital, isto não funciona. E há modelos bons noutros países em que colocam não a corporação médica de um setor ou de outro setor, mas o doente no centro do serviço. Certo. E é isto que tem de ser procurado A análise cada vez mais. é feita em função do utente e das suas necessidades e não em função dos Exatamente. interesses dos operadores. Um médico de família que em Portugal está no fundo da escala, noutros locais está muito cá para cima, porque é ele que orienta para onde é que o doente vai. Exatamente. É ele que sabe, é ele que... O doente tem o número de telefone do médico e que é para onde liga, é a linha de 24 direta mais acessível que ele tem. E que conduz e que o apoia. E que resolve muitos dos problemas. Mas isto é tirar as corporações do centro do sistema e colocar a pessoa. Os interesses. Exato. E colocar a pessoa. Redefinir os sistemas para servir bem a população. E isto leva-me para outra situação que o Paulo abordou aqui, que tem a ver com o medo das pessoas e o serviço público. Eu já abordei aqui assim que os militares têm subsídio de risco para ir para o Kosovo, para ir para aqui, para ir para lá. Não é? Eu acho que não faz sentido haver, por exemplo, um polícia ter subsídio de risco também. Não faz. Ele tem um vencimento. E lá devem estar metidos todos os subsídios. Quando vai para a polícia... Da maneira como as coisas estão, toda a gente bate em polícias. Desculpa, mas aquilo que tem de ser, aquilo que nós temos... Há uma miríade de subsídios espalhados aí pela função pública. Okay? Isto não faz sentido. Tem que integrar isso no salário. Tem de estar integrado no salário, porque a pessoa, quando vai para a polícia, já sabe ao que é que está sujeito. Vai para aquela se vai para a polícia especial, sabe, inclusivamente. Se vai para PSP ou GNR, se vai para a judiciária, tem outras funções e tem um quadro adequado. Não temos de andar aqui assim, depois com subsídios disto, daquilo e do outro, para tudo e mais alguma coisa. Depois também, e tem sido uma queixa que me tem chegado com os serviços públicos, é que a pandemia também foi aproveitada por alguns para fechar praticamente os serviços. Claro. Não é só estar. Exatamente. É que este atendimento, os telefones tocam e ninguém responde, os e-mails vão, mas e depois ninguém os recebe. Ninguém dá resposta aos e-mails. É que os efeitos disto na economia
se forem calculados, são brutais. Exatamente. Os atrasos, o não resolver problemas que se podem resolver, mas tem que ser através da internet. É uma série de coisas que deveriam ser repensadas. Oxalá que a rentrée a seguir ao verão nos traga mais paz a nível do vírus, mas também da organização dos serviços públicos. Bom, já vamos com 45 minutos na edição de hoje. Tínhamos aqui ainda um tema relacionado com o desporto que vamos deixar para outra oportunidade. Vamos passar de imediato para as notas finais, Dr. Paulo Matos. Bem, não tinha nenhuma nota final preparada, mas vou fazer uma coisa que se calhar até se vão admirar. Toda a gente sabe o meu... Vai propor a manchete da Soberania do Povo do Não, vou dar os parabéns a todos os meus amigos portistas que foram ontem sagrados campeões nacionais por força da debacle do Benfica Foi o Porto que ganhou ou o Benfica que perdeu? Foram as duas coisas. O Porto teve o seu mérito, ganhou nos jogos diretos com os seus competidores e, portanto, nós temos que dar os parabéns quando as vitórias são conseguidas no campo, e foi o caso do Porto, e, portanto, estão todos de parabéns, sendo certo que se vier aí o Salvador Jorge Jesus com a família, será certamente uma forma do Benfica voltar às grandes vitórias. Eu tenho essa confiança. E com o advogado, que conheceu entretanto no Brasil. Eu disse que o Jorge Jesus deve voltar com a família, porque esses é que são os nossos valores. Dr. Gil Nadeiros. Pois, eu ia referir aqui uma situação que está a ocorrer e que tem a ver com os bombeiros de Águeda. Os bombeiros estão na construção do quartel e eu reconheço já interesse de parte, porque faço parte sou Presidente da Assembleia Geral do mesmo, mas aquilo que eu queria era secundar aqui o Sr. Presidente da Direção e fazer um apelo a que todos os aguedenses contribuíssem mais um bocadinho, portanto se lembrassem dos bombeiros, porque os bombeiros lembram-se sempre das pessoas quando elas têm alguma necessidade, seja fogo ou não seja fogo, mas estão sempre disponíveis. E também a Câmara Municipal, porque as obras já decorrem há cerca de um ano e também não foi ainda votado qualquer apoio àquelas obras. E pensamos que estão quase a acabar e seria bom que a Câmara se associasse, porque todas as associações são importantes no Conselho, mas considero que os bombeiros são aqueles que mais disponibilidade têm para todo o Conselho, e não só para o Conselho, mas também um pouco para este país, e devem merecer o apoio forte e firme dos poderes públicos. É uma excelente forma de encerrarmos esta edição da Tribuna Soberana. Os aguedenses devem dizer todos presente a este apelo para as obras no requalificado quartel dos Bombeiros Militares de Águeda. Chegamos ao final desta edição, estaremos de volta no dia 24 de julho, 100 anos e um dia após o nascimento de Amália Rodrigues e antes de um período de 6 semanas de férias. Boa noite e bom fim de semana.